Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV. E também estamos na internet. Para saber tudo sobre o nosso programa, você acessa aí o futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser, compartilhar nas suas redes sociais, também levar as nossas temáticas aí junto às suas rodas de amigos, familiares. Falamos aqui sobre prevenção de glaucoma, sobre o trabalho muito bacana da Orquestra Heliópolis lá do Instituto Bacarelli em São Paulo, sobre como você pode e deve ajudar a preservar os rios na região da Mata Atlântica. E esse tema que está em destaque aqui tem a ver com todos nós, né? O bolso do brasileiro afetado aí pela crise, pelo desemprego, pela inflação. Esse programa está bem bacana com dicas aí para você poder controlar o seu orçamento e, quem sabe, sobrar um dinheirinho para poder fazer um investimento ainda no fim do mês. E logo aqui embaixo tem ainda os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, e a partir da pesquisa Alfabetismo no Trabalho, realizada com 2.000 profissionais brasileiros de diversas áreas, destacou-se a performance dos professores como trabalhadores com letramento superior. Os resultados fazem parte do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional do Instituto Paulo Montenegro. Essas conclusões têm relação direta aí com as nossas metas 15 e 16, que falamos tanto aqui no programa, do Plano Nacional de Educação, que focam na formação continuada e na pós-graduação dos professores. Então, no programa de hoje, vamos abrir aqui um espaço para discutir o perfil do educador brasileiro, a escolaridade média dele, a comparação também com outras carreiras em relação não só à remuneração, mas também a outras condições de trabalho. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Ana Lúcia Lima, ela é diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro. Bem-vinda, Ana. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada, Cristiano. Obrigado você pela presença. E também conosco, ao meu lado, está aqui a Betina Steren dos Santos. Ela é decana associada da Escola de Humanidades e professora do programa de pós-graduação em educação da PUC Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Betina. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bom, e você em casa aí, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo, que com certeza tem a ver com a qualidade do ensino lá na ponta, na escola, que a gente fala tanto aqui no Conexão, então fique ligado. Quero já começar a passar a palavra para a Ana. Eu dei um pequeno resumo, Ana, do que é esse estudo, como é que vocês chegaram a esse resultado, mas explicando aí para quem nos acompanha, o INAF, que é esse índice, existe desde 2001. Como começou? O que vocês queriam investigar e descobrir a partir dessa pesquisa? Isso mesmo, Cristiano. O INAF nasceu quando o Instituto Paulo Montenegro foi criado e a partir do expertise do IBOP, que é o mantenedor do Instituto, e da Ação Educativa, que foi nossa parceira desde o primeiro momento, a gente quis identificar qual seria um tema relevante para a educação brasileira, no qual a gente pudesse, a partir do nosso expertise em pesquisa, aportar para o debate. E acho que por inspiração da Ação Educativa, em particular da Vera Mazagão na época, veio a sugestão de trabalhar com estimar essa questão do alfabetismo funcional na população brasileira, não a partir do ponto de vista da escola, né? Porque a gente está cheio de avaliações escolares que acompanham o aluno, até mesmo no ensino superior. E existem até, né, as avaliações oficiais as do oficiais, governo as estadual, federais, federal, estaduais, saber como é que o aluno está sendo desenvolvido. Então, quem está dentro da escola está super bem coberto por essas avaliações. Mas o que acontece com a população que já saiu da escola, ou porque não tem mais idade para estar nos bancos da escola, ou porque, apesar de estar na idade escolar, de alguma maneira está evadido e não está mais frequentando a escola. Então, a gente, a partir desse desafio, desenhou uma metodologia para, numa amostra representativa de brasileiros dos 15 aos 64 anos. E aí, neste grupo está quem está estudando, quem não está, quem trabalha, quem não trabalha. É representativo de como é que é a população de todos os estados, urbanos, rurais e etc. A gente aplica um teste, né? E também um questionário para saber mais sobre essa pessoa, né? Sobre qual é a situação dela, seja a trajetória escolar, a situação no mundo do trabalho, a situação familiar e outras questões que nos interessem averiguar mais. Isso desde 2001, né? Então, a gente vem podendo, nessa trajetória, acompanhar a proporção de brasileiros que domina mais ou menos as habilidades de leitura, de escrita e de matemática. Com uma excelente notícia por um lado, né? A gente, ao aplicar esse teste, divide as pessoas em duas grandes categorias, os analfabetos funcionais
e os funcionalmente alfabetizados. Só explicando para quem está em casa e não acompanha de perto, como definir o analfabeto funcional? A pessoa até sabe escrever o nome, reconhece letras. O analfabeto funcional é composto por 2 grupos, basicamente. Aquele analfabeto absoluto, aquele que de fato não conhece. Não sabe ler nem escrever. Não sabe ler nem escrever. Geralmente ele sabe alguma coisa de números, né? Ele faz um troco, ele anota um telefone. Isso ele domina até melhor digamos, a escrita numérica, mas ele não é alfabetizado, ponto, né? Não consegue, por exemplo, ler um texto, fazer uma compreensão. Nem sequer o nome do ônibus, vamos dizer. Essa pessoa que de fato não tem domínio nenhum, que é o analfabeto absoluto. E esse grupo que o sucede, que são pessoas que já conseguem juntar letras, fazer sílabas, escrever um pequeno recado, anotar o número de telefone, ver a placa do ônibus, uma marca numa embalagem, mas muito limitado mesmo, que conhece a mecânica da escrita, mas não vai para além disso, né? Então a gente pega essas 2 categorias, o analfabeto absoluto e esse que a gente chama de rudimentar, e os 2 juntos a gente classifica como sendo analfabetos funcionais, no sentido que não conseguem usar a leitura escrita para funcionar numa sociedade que é letrada, né? Ele é uma pessoa que está excluída dessa sociedade que requer essa habilidade para o dia a dia. Quando a gente começou a medir isso no ano 2001, que foi a primeira medida, essa proporção de brasileiros entre 15 e 64 anos que caiu nessa categoria de funcionalmente analfabetos funcionais era de 39%, né? Quase 1 a cada 4 brasileiros. É muita gente. Isso ao longo do tempo caiu para 27. Puxa, 27 é muito? É muito ainda, mas é bem menos que 39, né? Então, num horizonte aí de quase 15 anos, reduzir em mais de 10 pontos percentuais a proporção de analfabetos funcionais é uma excelente notícia. Pena que ainda sobram uns 27, mas estamos num bom caminho por aí, né? E na outra ponta, que são os funcionalmente alfabetizados, a gente também consegue medir níveis diferentes de domínio dessa habilidade. E é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Bacana. Bom, e dentro desse escopo das pessoas com uma formação um pouco mais avançada, a gente sabe que os professores têm aí uma responsabilidade muito grande, a gente cobra muito deles e também fala-se muito aí na formação dos professores. Eu quero aproveitar, inclusive, e colocar na tela o nosso site aqui, que mostramos diariamente no Conexão, que é o Observatório do PNE. Para quem ainda não conhece, esse site, ele lista as 20 metas do nosso Plano Nacional de Educação, que foram discutidas aí muito a fundo, por muito tempo, até a gente fechar aí essas metas. Quando você vai passando aqui, tem uma definição entre cada uma delas um pouco mais aprofundada, mas essas duas aqui, a 15 e a 16, falam em formação de professores e também formação continuada e pós-graduação de professores. Betina, que está aqui do meu lado, trabalha com essa formação mesmo dos professores, principalmente na pós-graduação. De que forma tem acompanhado, Betina? A Ana já mostrou um pouquinho de 2001 para cá. No geral, na população, a gente tem tido aí avanços em relação ao letramento. Entre os professores, a gente espera também, e tem aparecido nos dados das pesquisas, que isso também tem melhorado. Agora, como essa questão de um letramento bom de um professor tem tido um reflexo direto na melhor formação dele, em ele continuar estudando, continuar se capacitando para voltar lá para a sala de aula e isso melhorar a qualidade do ensino? Bom, primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu Obrigado acho que é um momento bem importante e os resultados, né, da pesquisa da professora são excelentes, no sentido de que ela estava comentando, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando, já vem trabalhando nesse sentido de uma formação mais integral do professor. E esses resultados de a gente poder qualificar o trabalho do professor em sala de aula vem sendo discutido muito fortemente na instituição, nas universidades, em termos gerais. A gente tem um problema bem sério de alunos que chegam com dificuldades realmente de escrita, né, de letramento, e isso causa na gente uma série de problemas no sentido do aluno permanecer na universidade, né? Muitas vezes o aluno abandona a educação superior em função da sua falta de formação. Isso então, você está mencionando a questão dos alunos que estão, por exemplo, em pedagogia ou em formação para a educação, mas a gente percebe pelos dados que não só nessa área, né? Em geral, o aluno até teve uma facilitação, conseguiu acessar a universidade, mas continuar os estudos nem sempre é tão fácil e muitos acabam desistindo ao longo do caminho. E o que
a gente percebe, então, em relação a isso, que, por exemplo, a gente tem as bolsas ProUni, né, que nos últimos anos foi um grande incentivo para as pessoas poderem frequentar. Nós temos um grande número de alunos que é a primeira geração entrando na universidade. E essas pessoas entram com uma ânsia muito grande de estudar, de poder se realizar profissionalmente, e a instituição tem que ter políticas de permanência, políticas que possam ajudar esses alunos a permanecer, e muito se dá nesse sentido do letramento, né? Porque o aluno chega com uma certa dificuldade na leitura de textos, em acompanhar o que o professor quer ensinar, e então cabe a nós, como instituição e como professores, poder ajudar esses alunos a permanecer. Então, eu acho que nesse sentido, e eu tenho participado de vários congressos que a gente debate essa questão da permanência, do abandono, evasão, não só no Brasil como internacionais, e a gente tem muitos autores que vêm trabalhando essa questão. O que faz com que o aluno permaneça na instituição, né? A persistência dele. E aí a gente tem uma série de elementos, né? E dentro deles eu acho que esse background, né, do aluno, o histórico acadêmico e familiar, que vai ajudar ele ou não, né, a permanecer na instituição. Então, acho que essa é uma questão que é bem importante das instituições de educação superior pensar. Né? Sem dúvida. Mas a gente também poderia falar um pouco da questão da pedagogia especificamente, né? Que aí sim nós temos um perfil de aluno que é muito sacrificado, né? O aluno que faz pedagogia muitas vezes trabalha de manhã e de tarde e chega à noite para estudar. Né? E a gente se depara com alunos que realmente têm uma realidade muito difícil, né, de a gente poder acompanhar e poder incentivar eles ao estudo. Né? Mas a gente percebe assim, ó, que cada vez mais estão vindo alunos com uma motivação muito interessante para o estudo. Né? Eu me lembro que quando eu comecei minha carreira de professora, eu perguntava para os alunos, por que você quer ser professor? E eles colocavam porque eu gosto de criança, né? E é uma justificativa, e hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas estão chegando com outras vontades. Né? Na verdade, com o desconhecimento da prática, do que é ser um pedagogo, de como é a formação, né? Porque gostar de criança não necessariamente você vai ter as capacidades necessárias para ser um bom pedagogo, para ser um bom professor. Quero ouvir um pouquinho mais sobre o perfil dos alunos daqui a pouquinho. Eu queria ouvir da Ana em relação ao que também se percebeu dos resultados da pesquisa, que entre os profissionais, os professores sim têm aí um bom nível de letramento. É o que eu estou acostumando a falar como assim, tem o lado cheio do copo e o lado vazio do copo, né? Então, nessa categoria dos que são funcionalmente alfabetizados, a gente consegue também distinguir 3 grupos, né? Onde estão a maioria dos brasileiros, tem 42% dos brasileiros que a gente chama que são alfabetizados em nível elementar. Ou seja, eles leem um texto tranquilamente e tal, mas desde que seja um texto razoavelmente simples, com vocabulário conhecido, num gênero textual ao qual eles estão habituados, eles leem muito mecanicamente o que está escrito, não conseguem ir para além do texto. Aquela famosa interpretação do texto. Aquela interpretação do texto e tal, que pega muita gente, e não à toa, porque são 42% das pessoas, né? 42% das pessoas, inclusive com uma parcela grande de pessoas que ainda estão ou no ensino médio ou mesmo no ensino superior, que ainda tem essa limitação importante do ponto de vista de uma interpretação de um texto um pouquinho mais elaborado, né? 23% se situam na categoria quase a melhor delas, né, que a gente está chamando agora de... Ih, meu Deus, esqueci até o nome que a gente está chamando. De intermediários, que, digamos, não tem dificuldade para ler e escrever, mas assim, uma ironia, uma coisa mais sutil, ou se expressar por escrito já num texto um pouco mais sofisticado. A gente estava comentando antes de entrar no estúdio sobre a escrita de textos acadêmicos, né? Isso é um gênero textual que, se a pessoa não teve contato com aquilo antes, ela não tem de onde sair escrevendo, né? Você pode até ver ali uma série de palavras em português que vão parecer grego, né? Porque a linguagem acadêmica é muito mais rebuscada, mais complexa para compreensão. Se alguém tiver que produzir um texto daquela natureza e não tem traquejo naquilo, de fato é mais difícil. Até você ler pode ser fácil. Agora, para você produzir um texto acadêmico, isso vai levar um pouco mais de esforço. Ou na matemática, por exemplo, as pessoas sabem perfeitamente fazer uma operação. Se você disser 349 dividido por 2.000, né? Faz. Agora, qual é a estratégia de raciocínio que eu tenho que fazer para montar a solução de um problema? Ela já não consegue fazer. Isso somos 23% dos brasileiros que temos ainda
que letrados, ainda que escolarizados, esse tipo de limitação. E, no final, na pontinha de cima do nosso iceberg, só 8% dos brasileiros a gente está considerando proficientes em termos de letramento e alfabetismo. 8% é muito pouco, né? Para a média do Brasil. Para a categoria dos professores, dos educadores, essa proporção sobe para 16%. Então, de uma certa forma, um grande alívio, né? Porque é uma categoria que não necessariamente está entre a melhor remunerada, não necessariamente está... não é privilegiada em termos sociais. Como disse a Bettina, há uma série de dificuldades, muitas vezes, do aluno de pedagogia, por exemplo. E ele tem um letramento superior até a outras categorias equivalentes no mundo econômico, no mundo do profissional. Só para a gente comparar com algumas outras categorias pesquisadas. Então, o topo do topo, que seria a categoria que reúne dirigentes, empresários, diretores e etc., tem um letramento muito parecido, só um pouquinho acima desse da categoria dos professores, né? Muito bom o resultado. Então, é muito bom o resultado mesmo. Ainda mais se você considerar toda a condição de trabalho, né? Toda a origem, da baixa atratividade da carreira docente nos últimos anos. Então, que tipo de profissional, que tipo de jovem busca a carreira. Então, é o lado cheio do copo, né? O lado vazio do copo poxa, seria legal se 100% dos nossos educadores fossem proficientes no uso do português, da linguagem escrita e da matemática, porque certamente ensinariam melhor aos nossos alunos, né? Então, como é que a gente, de alguma maneira, esse dado tenta trazer para o debate essa questão, né? De que é uma boa notícia, sim. Eu acho que é um avanço que é fruto da exigência cada vez maior de escolaridade para os professores, né? Deles completarem o ensino superior, deles eventualmente fazerem suas especializações, todos os esforços que acontecem no campo da educação continuada, das práticas que eles têm de leitura e escrita no cotidiano, no dia a dia do trabalho deles, que os torna mais letrados do que a média, digamos, da população. Mas, ao mesmo tempo, né, seria legal a gente garantir ainda mais competência para esse grupo que é tão importante da formação dos próximos brasileiros que virão por aí. Né? Nesse sentido, eu queria ouvir a Bettina para falar em relação à formação dos professores, né? Os dados que a Ana mostra, de fato, tem o copo cheio e o copo vazio, mas eu acho que é louvável mesmo a gente apreciar esse número, né? Se é 8% no geral da população, 16% dos professores que estão ali no top, entre os melhores letrados. Agora, de que forma a própria universidade, que está recebendo esses alunos que vão se formar como os futuros professores, pode tentar aí ajudar a que mais professores alcancem esse nível mais elevado, né? Porque você mandar o professor voltar lá para o início da sua formação, isso é impensável. Você tem que, na verdade, tentar pensar em estratégias de ajudá-los a que consigam, né, melhorar ao longo da sua formação. Eu acho que a gente está passando por um período assim de mudança de cultura, né? A gente está precisando pensar em outras formas de trabalhar no que se refere a uma sala de aula. E isso acho que é um tema que vem sendo estudado por, acho que todas as universidades, por vários motivos, mas principalmente pela própria qualidade da formação das pessoas. E o que a gente percebe é que tem muitas iniciativas de mudança de questões epistemológicas, né? Como é que o sujeito que chega numa sala de aula, ele vai ser um sujeito realmente ativo, né? E essa ideia de pensar o sujeito tem que ser um sujeito ativo, há muitos anos vem sendo falado, né? Antes de muito tempo que as pessoas vêm trazendo essa ideia. Agora, como colocar isso em prática, que eu acho que é o nosso grande desafio como professor. E eu acho que a gente está eu tenho um pensamento bastante positivo em relação a isso, porque eu vejo que há muito interesse de pessoas que estão no meio, de pensar e discutir, e aqui nós estamos, acho que também pensando um pouco nessa questão, de como qualificar a prática docente. E uma das questões, um dos aspectos que eu acho que é bem importante é assim, como é que a gente pode promover aulas que sejam mais ativas, aulas que o aluno realmente seja protagonista, né? Uma aula prática, o aluno até pouco tempo atrás, e ainda tem muitos que ainda são assim, tem cursos que são extremamente teóricos, para no segundo momento chegar a uma prática. E isso eu acho que a gente tem que romper, a gente tem que começar a ter aulas mais práticas, teóricas, que o aluno possa colocar o seu aprendizado
realmente de uma forma efetiva, na prática. Falamos recentemente no outro programa aqui no Conexão sobre formação de professores, em que um dos entrevistados mencionou, inclusive, uma comparação, claro que devidas às proporções que têm que ser tiradas, mas a formação de um médico, sempre você vai fazer uma residência para dar a responsabilidade do médico em fazer uma cirurgia no paciente, e a educação tem que ser mais levada a sério nesse sentido também, porque são as vidas desses alunos que serão aí tocadas a partir desses anos iniciais. Então, se o professor faz ali uma bela formação teórica em pedagogia, nas teorias dos pesquisadores, ótimo, importantíssimo, tem que conhecer isso, mas se não conhece o dia a dia da sala de aula, do olho no olho com o aluno, isso vai fazer falta, na verdade, para criar esse ambiente que você está mencionando, né? Mais próximo da realidade do aluno. Sim, hoje eu acho que a gente tem muitas pesquisas que trabalham com metodologias ativas, como fazer uma metodologia em sala de aula que seja de acordo com uma realidade mais social que a gente vive. Né? Levar o aluno para o contexto social para depois ele poder, na sala de aula, fazer essa relação entre teoria e prática. Então, a gente está, eu acho que, investindo bastante em colocar em prática ideias que vêm sendo estudadas há muito tempo, mas que realmente, efetivamente, sejam trabalhadas no contexto de sala de aula. Né? E isso eu acho que em todos os níveis. Né? Muito bem. Diga lá, Ana, em relação aos avanços, eu queria ouvir de você, a gente está quase encaminhando já para o finzinho, dos avanços que a gente tem percebido, né? Esse dado que você disse é um dado que a gente pode ver de forma positiva e tem crescido. Então, assim, a gente tem percebido, talvez se fizermos esse estudo daqui a 5 anos, 10 anos, teremos dados ainda mais positivos. Cris, eu queria concordar com você, mas vamos com uma certa calma, porque o que a gente vem vendo ao longo dessa trajetória é que essa redução importante dos analfabetos funcionais, por exemplo, ela se deu muito forte, é muito notável, 12 pontos de percentuais numa população como a do Brasil, é um gigante. 200 milhões de habitantes, é uma coisa muito coisa, importante. Né? E o professor é fundamental, foi fundamental nesse processo, porque o que fez esse avanço acontecer foi o acesso à educação e a permanência ao longo de mais anos na escola. Então, o professor é o agente dessa transformação, e isso é muito importante. Só que ao longo desses anos todos, a gente não conseguiu ver aumento nesse nível top do proficiente. Isso está entalado, está parado, está estacionado. Por quê? Porque acho que evoluir até onde a gente chegou, você evolui com quantidade de educação, né? É mais gente na escola, é mais anos na escola, isso tudo traz uma melhora. Mas o salto final, de você realmente efetivar a sua competência de leitura, de escrita e de matemática, que te dê autonomia, né? De que você consegue navegar nesse mundo, você vai conseguir com qualidade de educação. E a qualidade da educação não vai ser obtida se a qualidade da educação do professor não acontecer, né? Então, aquilo que o professor sofre na sala de aula, que é receber um aluno insuficientemente letrado, o professor do nível superior também sente quando ele recebe um estudante num nível insuficientemente letrado. E a gente vai ficar se enganando se esse círculo não for, de alguma maneira, rompido, né? E acho que o desafio até cabe mais a vocês, né? Ajudar o professor a romper esse ciclo para que ele possa também romper junto com o seu aluno lá na educação básica. Muito bacana. Bom, a gente já tem que encerrar aqui, mas eu quero voltar à internet rapidamente. Vamos lá, o nosso observatório do PNE, que você sabe que eu adoro mostrar para você de casa, para decorar, assim como eu, todas essas 20 metas aí que vão fazer. Esperamos, né, a nossa revolução por conta da educação no país. E aqui, ó, tem a meta 15 que fala em garantir o regime de colaboração entre União, Estados e os municípios. Né? A gente não está falando aqui só de uma universidade pontualmente criar um evento muito bom de formar os seus professores, tem que ser pensado em rede, tem que ser pensado em conjunto e também políticas públicas que incentivem a formação continuada, que os professores, como bem disse aqui a professora Betina, trabalham de manhã, de tarde, chegam lá para fazer sua pós-graduação de noite, exaustos, que tenham um pouco mais de tempo ou que tenham um pouco mais de condições de distribuir essas atividades todas, porque todas são fundamentais, não só a prática, mas também a formação continuada, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo aí, em que os alunos muitas vezes chegam na sala de aula já dando aula para o professor em muitos assuntos de tecnologia principalmente. Um outro site que você pode acessar para buscar informações mais completas em relação ao estudo que mencionamos aqui é o do Instituto Paulo Montenegro. A gente vai colocar aqui embaixo para você, tá aí já o ipm.org.br. Você pode acessar lá os dados da pesquisa do INAF na íntegra mencionados aqui pela Ana, tá certo?
Pelo adiantado da hora, preciso me despedir então. Ana e Bettina, muito obrigado. Um prazer conversar com vocês. Valeu pela presença. Obrigado a você. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia. Então, que a nossa reflexão não acabe por aqui. Leve adiante as nossas ideias por aí. E o Conexão Futura vai ao ar sempre de segunda a sexta aqui na tela do canal, nos horários que estão também aqui embaixo para você, ou qualquer hora do dia e da noite. Temos nosso encontro marcado lá no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.